Olá, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. Nós estamos aqui, eu, Andressa, se você ainda não me conhece, se você é novo aqui, já aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, porque isso nos ajuda a propagar a palavra do nosso Senhor e compartilha, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Nosso irmão André está aqui comigo hoje, neste dia abençoado. A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como a irmã Andressa já falou, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, deixa seu like, para que mais e mais vidas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, não é nossa, da palavra de Deus. Exatamente. Irmã Andressa, irmão André e irmã Andressa. É uma dupla, né? Que legal, gostei também. Brothers em Cristo Brothers in Jesus. Christ. Então, irmãos, a palavra que eu quero compartilhar aqui hoje está no livro de Samuel, tá? É 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 17. E a minha versão de Bíblia é a NVI. Se você não sabe, lá no capítulo 17, do versículo 17 até o 19, nós vamos ler primeiro. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Aí você pula lá para o versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Essa palavra, meus irmãos, me trouxe a seguinte mensagem. Quando nós não olhamos, não contamos com a nossa força, mas sim com a força do Senhor, independente do gigante que apareça em nossas vidas, nós seremos capazes de vencer. Porque nós iremos vencer no nome do Senhor, não na nossa força, não com as nossas estratégias, não com as nossas armas, mas com Ele, assim como Davi fez aqui. E em muitos momentos da nossa vida, nós pensamos estar em lugar errado, na hora errada, como inclusive a gente até usa isso, né? Não deveria estar aqui, momento errado, hora errada, quando na verdade tudo que acontece na nossa vida é exatamente calculado e planejado. Davi era um pastor de ovelhas ainda, já havia sido ungido, mas ainda como um pastor de ovelhas, recebe a missão de levar aos seus irmãos alimento para que eles possam lutar as lutas de Israel, porque já eram soldados do exército de Israel, né? E ele foi lá somente como um iFood, levar os alimentos. E chegando lá, ele presencia a afronta de Golias contra o Deus de Israel. E a situação em que todos estavam se amedrontados, sem saber o que fazer, há dias já sendo afrontado por aquele gigante, todos com medo, e Davi não olha o gigante, Davi não olha o cenário, Davi não olha as armas que ele poderia utilizar para enfrentar Golias, ele olha para Deus. Ele enxerga Deus e com isso ele fala: eu vou lutar. E eu vou lutar pelo nome do nosso Senhor, pelo Deus vivo. E é através do Deus vivo que nós vamos vencer. E esse e todos os outros gigantes vão ver que não existe situação que o Deus vivo de Israel não possa vencer. Então, ele vai lutar com a arma que ele tem. Tanto é que Saul tenta colocar a armadura dele no Davi, mas não cabe, né?
Porque, como nós temos na Bíblia, Davi não era como Saul. Saul, inclusive, era um dos maiores, né? Que os homens davam na cintura dele, aproximadamente, né? Ele também era um homem muito alto, de estatura. Porém, nem ele queria enfrentar Golias, nem ele queria enfrentar aquela situação. Até ele estava amedrontado. Mas Davi não olha para o cenário. Davi olha para o Deus que ele servia. Davi confia no Deus a quem ele servia. Assim como nas outras vezes que ele menciona que ele lutou com um urso, que ele lutou com leões, ele não olhava para o problema, ele olhava para a solução, que era Jesus, inclusive Deus, né? Jesus ainda não tinha se manifestado em verbo para nós, mas ele olha simplesmente ao Deus que ele servia e confia nisso. Ele confia na palavra do Deus vivo e enfrenta aquela situação, né? Então, isso me remete muito ao que nós devemos fazer em nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós não devemos olhar para o nosso problema, não devemos olhar para a nossa força, porque nós não temos. Nós não somos nada sem Ele. Nós não podemos nada sem Ele. E, inclusive, eu, na minha vida, todas as vezes que eu tenho que enfrentar alguma coisa ou fazer algo novo, inclusive, a primeira coisa que eu peço é que Deus esteja comigo, que Deus esteja à minha frente. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Porque eu sei que é somente com Ele que eu consigo fazer alguma coisa. Sem Ele eu não sou nada, né? Sem Ele a gente não consegue nada. A gente precisa entender que a nossa força vem dele, não da gente, não dos nossos braços, né? E isso me remeteu muito ao quanto nós, muitas vezes, pecamos nisso, né? Em querer lutar com a força dos nossos braços, ao invés de recorrer àquele que é o todo-poderoso Deus vivo de Israel e que foi poderoso lá, é poderoso hoje e será amanhã, para todo sempre em nossas vidas, né? Sim. Suas palavras foram tocando nos nossos corações, eu acredito. Esse trabalhar do Espírito Santo. Davi, quando foi lutar com o gigante, ele disse: Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Moisés, quando pergunta para Deus: O que eu vou dizer para aquele povo? Deus fala: o eu sou me enviou. O eu sou, né? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que disse: haja luz, que criou os céus e a terra. O Deus que enviou o seu Filho até a terra para morrer por nós e nos salvar. Que Deus, João 3,16, que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. O Cristo que olhou para Pedro e Pedro disse: é o Senhor, eu quero ir andar sobre as águas. Ninguém fez isso, Pedro fez. E enquanto ele focou no Senhor, Quando ele focou no Senhor, ele andou. Mas quando ele viu o problema, o gigante, a circunstância, ele afundou. Mas quando Pedro fala, pede socorro a Deus, ele grita pelo socorro de Jesus. Só que a gente grita para quem está longe. E Pedro gritou, mas quando ele olhou, Jesus estava perto. Jesus estendendo a mão. Uhum. Às vezes a gente grita, Senhor, e a gente acha que Deus está longe, mas Deus está mais perto da gente do que imaginamos, do que possamos imaginar. E Davi exclusivamente confiou em Deus. Eu vou enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E você leu aqui, na minha versão, disse que ele estava levando queijo, né, para os seus irmãos. Igual você até fez uma comparação, ele foi um iFood ali. Ele foi só levar algo para os seus irmãos para eles se alimentarem. A sua missão era exatamente essa. Às vezes a sua missão é alimentar uma alma através da palavra do Senhor. Você só vai levar a palavra, vai ser rapidinho. Olha que irmã Andressa, Deus mandou te dizer isso e isso. É só um Reels no Instagram, 1 minuto. Mas aquele 1 minuto pode mudar toda a vida de uma pessoa. Minha mãe disse uma vez pro meu cunhado e aquilo chamou minha atenção. Às vezes é melhor perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto. E às vezes também é melhor você perder, digamos assim, 1 minuto da sua vida lendo a palavra de Deus, mas você ganhar a vida eterna. Porque aquela palavra, às vezes, você pode ler a Bíblia hoje, ler um versículo, orou ao Senhor, e você sai de casa e não sabe o que pode acontecer. Davi também não sabia o que poderia acontecer com ele no caminho. Mas ele foi objetivo. Levou o que os seus irmãos precisavam e ainda salvou toda uma nação, porque Deus estava com Davi. E Davi estava com Deus. É verdade, exatamente. Assim como nós já mencionamos em outros vídeos, né? O grande Davi foi o grande Davi porque Deus era com ele, né? Porque ele sempre colocou a sua força no Senhor.
E é exatamente isso que nós precisamos entender e praticar em nossas vidas, né? Para que assim a gente consiga, porque a gente não tem força própria para muita coisa. Não física, eu falo, força espiritual, mental para enfrentar as nossas Psicológico. batalhas, psicológica. E quem vai dar isso para gente? É o alimento diário que nós temos que ter. Assim como o nosso corpo precisa do arroz, do feijão, da carne, da proteína, né, de tudo isso, a nossa alma também precisa, o nosso espírito também precisa para se fortificar, né? Então é somente assim, somente buscando a Deus, orando e se alimentando da palavra, buscando direção, porque Ele tem sempre uma direção pra gente, basta a gente querer, basta a gente buscar. Sim, basta a gente achegar-se a Deus e ele se achegará a vós, né? A gente fala, ah, Deus não está perto de mim, mas basta a gente dar o primeiro passo. Muitas pessoas falam, dê o primeiro passo que Deus vai dar 10 passos na sua direção. Eu acredito sim, que basta eu dar o primeiro passo. Davi deu o primeiro passo e Deus o atendeu. Davi, como você disse, foi o grande Davi, mesmo sendo pequenino, porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. Eu digo para muitas pessoas, você consegue porque Deus está com você. Então, se você não estiver conseguindo, diga, eu consigo. Mas por que eu consigo? Porque Deus está comigo, então eu consigo. No nome de Jesus, que essa palavra transforme o seu coração, a sua vida. Deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida. Você até às vezes pode pensar assim, eu quero prosperidade. Prosperidade, a receita está aqui, ó, Bíblia. Eu quero paz, Bíblia. Quero alegria, saúde, Bíblia. A Bíblia já Para está tudo tem, né? completa para tudo. Como se prospera? Vai estudar a história de Abraão, Isaac e Jacó, vai cavar poço, vai plantar, vai colher, negociar. Prosperou, estudou. José e vários outros, né? A Bíblia é vasta. Você vai dizer, mas essa palavra que você falou hoje com a irmã, eu li ontem, mas ela se renova todos os dias, constantemente. Deixe Cristo trabalhar em sua vida, limpar a sua alma, todos os É dias, verdade. a cada momento. Então, meus queridos irmãos, é isso que nós aqui desejamos, que a força do Senhor seja a sua força em qualquer cenário que você estiver. Acredite, Ele tem força para te tirar de qualquer situação. Amém? Amém. Vamos orar então, irmã Andressa? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, por esse dia que o Senhor nos deu, nos concedeu. Te agradecemos por tudo, Pai, mesmo em minhas lutas, as aflições, aos gigantes que se levantam, Pai. Eu sei que o Senhor tem nos dado força, sabedoria, discernimento e entendimento. Continue dando da sua graça, do seu amor, do seu favor sobre nós. Que essa força possa encher os nossos corações, mas a força que vem direto do céu. Que o seu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, assim como trabalhou na vida de Davi. E que nós possamos deixar o seu Espírito trabalhar com liberdade. Conduza-nos em paz, em segurança, todos os dias de nossa vida. Eu lhe agradeço e que as pessoas que estão assistindo esse vídeo sejam tocadas pelo poder da sua palavra, porque é o nome de Jesus, seu Filho, que é glorificado. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Não esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe para que mais vidas Sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.